Deus simplesmente não te chama. Ele também te regenera, te santifica. A Ele pertence o querer e o realizar. Deus é soberano e há de guiar nossos passos, de maneira que a sua soberana vontade há de ser concretizada. Que possamos confiar nos planos do Senhor e depositar nossas esperanças no único que pode nos resgatar de nós mesmos. Bom dia a todos. Continuemos a mergulhar nas Sagradas Escrituras. Mais uma oportunidade que nós temos de glorificar o nome do Senhor. Hoje, o dia do Senhor. Domingo, o dia que o Senhor ressuscitou dos mortos. Cristo Jesus nos trazendo esperança, nos trazendo vida, nos trazendo paz. O dia do qual Ele manifestou seu poder sobre a morte. Imaginavam que naquele dia a vitória havia sido concretizada, quando, na verdade, a morte acabava de ser derrotada. Cristo Jesus subindo numa cruz para que não descêssemos ao inferno. Todos aqueles que crerem e confessarem Ele como único suficiente Salvador serão salvos. Que você possa crer em Cristo Jesus. Estamos aqui na nossa leitura anual. Estamos já no capítulo 48 a 51. Muitas pessoas disseram que começariam e não começaram. Já estamos perto do final do ano. Já estamos quase chegando ao fim da leitura bíblica. Menos de 20... Faltam exatamente 24 dias terminaremos a leitura integral das Sagradas Escrituras. Olha que maravilha. O pouco de constância todos os dias nos leva a chegarmos a lugares longes. Então, hoje do capítulo 48 ao 51 de Jeremias, e vamos abordar o tema da santificação do capítulo 13 da Confissão de Fé de Westminster. Que o nome do Senhor seja exaltado e louvado. Bom dia, meu mano. Tamo junto, Lê. Tamo junto. Que o nome do Senhor seja exaltado. Você não dormiu ainda, né? Você não dormiu ainda. Para você estar aqui na live, você não dormiu ainda. Se te conheço bem. Tamo junto. Tamo junto. Então vamos para cima. Bom dia a todos. Vamos ao que diz o texto da Confissão de Fé de Westminster. Da santificação. Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criado, neles um novo coração e um novo espírito, são além disso santificados, real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e pelo seu espírito, que neles habita. O domínio do corpo do pecado é neles destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha aqui as coisas que emanam dessa questão da santificação. Aqueles que são regenerados, quem são regenerados? Aqueles que são chamados. Quem são os que são chamados? Aqueles que eficazmente Cristo morreu na cruz do Calvário. Quem são esses? Nós não sabemos. Nós já abordamos sobre essas questões. Nós não sabemos sobre aqueles que são de fato chamados pelo Senhor. Nós proclamamos o Evangelho a toda criatura, mas nós temos a certeza que todos aqueles que são chamados eficazmente, a palavra penetrará o seu coração e o regenerará. Regenerado, vai ser criado nele um novo coração e um novo espírito. Então, este processo vai exercitar nele um processo de santificação. O que é um processo de santificação? Santificação é de mudança, sabe? Você antes gostava de uma coisa e agora você começa a gostar de outra. Você começa a enxergar essa nova natureza que há em Cristo Jesus. Porque você em Cristo Jesus é uma nova criatura. Você faz parte de um corpo. Você pertence a um corpo onde Cristo é o cabeça. Você não precisa mais, por exemplo, ficar pensando em como mudar. Você simplesmente muda. Não é algo que você muda para alcançar. Você muda porque você foi alcançado. Então, esse aspecto é bem distinto. Que você possa compreender do que se trata essa regeneração e esse processo de santificação.
Ele continua dizendo que é real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo. A causa da regeneração emana única e exclusivamente da morte e ressurreição de Cristo, que por intermédio do Espírito Santo, ele age dentro dos nossos corações. A palavra é pregada, a palavra penetra o ouvido, ela regenera esse coração, o Espírito habita dentro do ser humano e ele começa a exercer domínio. O domínio que exercia do pecado, agora o Espírito começa a agir dentro desse coração. De forma que todas essas malignidades que antes habitavam dentro de nós, agora, passo a passo, dia após dia, vai havendo essa regeneração, essa transformação. Você começa a se enxergar desconfortável dentro da sua própria existência. E você começa a glorificar a Deus cada dia mais e mais, fruto daquilo que o Espírito age dentro de você. Então, este processo é o processo de santificação. O processo de santificação que é inevitável na vida do cristão. Se as pessoas te conhecem e não notam uma diferença entre você cristão e você quando você ainda não havia sido convertido, ou você era muito bom, ou você não se converteu ainda. É muito interessante essa questão, né? Por quê? Porque inevitavelmente nós vamos nos deparar com essa realidade, com a realidade da nossa carne, e vamos nos deparar com a realidade do Espírito, que emana das Sagradas Escrituras. Você vai se deparar com o que as palavras dizem, e você vai falar assim, nossa, olha o que ela diz, e eu não sou isso. Você que começou agora a fazer a leitura das Sagradas Escrituras, você deve olhar e falar assim, nossa, eu não sou nada disso. O que está falando aqui eu nem sabia. Nossa, eu tenho que ser mais parecido com Deus. Senhor, me transforme. Daí você vê o agir do Espírito na sua vida e você vivendo esse processo de santificação. Todos que foram regenerados, eles serão santificados. A regeneração é um processo do qual naturalmente deságua na santificação, porque nós não somos o padrão de Deus. O padrão de Deus foi rompido lá no Éden e agora esse processo na nossa vida é constante e a perpétuo, né? Até que a morte nos alcance. De fato, né? A morte desse corpo material, nós viveremos esse processo de santificação. Você nunca será perfeito, você não deixará de pecar, mas o pecado não será mais o seu alimento predileto. Então, a realidade aponta nesse sentido. O parágrafo de número 2 diz, essa santificação é no homem todo, porém imperfeita nessa vida. Ainda persiste em todas as partes dele, restos da corrupção. E daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, diz, amado, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Você vai ver que todos os versos que são apontados nesse sentido, eles vão apontar para essa natureza humana, do qual agora, impactada pelo Espírito Santo, ela começa a viver de maneira diferente. Então essa natureza humana, você se confronta com essa realidade, essa luta que é completamente invisível, mas sensível às nossas vidas. Invisível em qual sentido? Porque quando falamos do corpo e do espírito, o que é corpo e o que é espírito? Você fala corpo é o que é material, espírito que é imaterial. Mas como você enxerga o que é imaterial? Somente mediante quando você de fato realiza algo. Sua malignidade, ela está na sua mente, mas como que ela se materializa? Mediante as suas ações. Mas essa luta, quando fala de corpo, ela envolve essas questões de materialização daquilo que estava acontecendo somente dentro da sua cabeça. Espero que esteja sendo bem ilustrado para que vocês possam compreender do que se trata essa luta. Por quê? Porque nós corremos o risco de imaginar um corpo somente material, mas quando falamos desse corpo, nós falamos deste corpo espiritual também.
o corpo espiritual, o que é esse corpo espiritual? O corpo espiritual é a completude do seu ser. Porque nós não conseguimos repartir corpo e espírito. Nós somos um ser unitário e estamos intimamente ligados. Intimamente ligados. Quando a sua alma desprende do seu corpo, você morre, mas em breve esse corpo ainda será unido. Então, você entender o que é essa sua corrupção, essa sua luta, a luta da sua carnalidade, a luta do seu espírito, é de extrema importância. Você vê o que é a sua natureza carnal. A sua natureza carnal está atrelada ao que Adão cometeu, ao seu lado pecaminoso. O seu espírito está pronto, mas a carne é fraca. Do que se trata isso? Se trata dos seus desejos, os seus desejos que são completamente inclinados e eles são muito sedutores. O pecado nos atrai, porque nós buscamos todos os dias simplesmente a nossa felicidade. O que você mais busca é a sua felicidade. Você busca a sua felicidade na bebida, na prostituição, na pornografia, na mentira, na vaidade, no ego. Em tudo que você faz, você busca a sua felicidade. Até mesmo você busca a sua felicidade dentro de uma igreja e não em Deus. A felicidade é algo que nós visamos sempre alcançar. Todos os nossos atos manifestam a nossa busca pela felicidade. Só que nós não vemos que a felicidade, se não depositada no lugar correto, nos causa destruição. E este processo é o processo de direcionamento. O processo de santificação é colocando a sua felicidade no lugar certo, para que você consiga entender de maneira clara o que seria. Sempre vai ser imperfeito. Seus desejos vão sempre inclinar para as coisas que por vezes não agradam a Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor. Você vai olhar e falar assim, nossa, mas eu vou assistir pela internet. Não tem problema não. Mas você está buscando o quê? A sua felicidade. O que é a sua felicidade? A sua felicidade hoje é ficar num lugar mais confortável, você não ter o tempo de deslocamento, você ficar debaixo da sua coberta. Só que os seus desejos são diferentes dos desejos de Deus. Os desejos de Deus, você sabe quais são. Os desejos que emanam de Deus, que você se reúne em corpo de Cristo, que você glorifique o nome do Senhor, que você esteja ali prestando um culto com os seus irmãos, esteja em unidade, que você vá lá servir de auxílio para os seus irmãos. Você não vai lá simplesmente levar seu corpo lá. Você vai lá viver a unidade do corpo místico de Cristo, a reunião do corpo de Cristo. Então, você vai entendendo as coisas como funcionam na sua vida. Você enxerga essa imperfeição na sua vida. E você enxergando essa imperfeição, agora você pode direcionar a sua vida de maneira diferente. Então, ele menciona ainda nesse segundo capítulo, nesse segundo parágrafo, que todas as partes, elas começam a ser manifestas em nossas vidas. E esses restos dessa corrupção, nasce essa guerra que acontece conforme eu acabei de dizer para você. Essa guerra, por exemplo, será que precisa mesmo ir na igreja? Eu sou igreja já, porque a palavra de Deus diz isso e aquilo. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Acaso não sabe que sois templos do Espírito Santo? Deve ser, nossa, tá vendo eu que sou? Não. Unidos nós somos igreja. Eu não sou sozinho. Eu faço parte de um corpo. Um corpo que não está ligado, que não faz parte do corpo, não é corpo. Um membro que nem está ligado a um corpo, ele não é um membro. Você vai ver, se o dedo, ele tem utilidade quando está na minha mão. Se eu cortar esse dedo e eu tirar, e ele caiu, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que manter ele num lugar fechado, colocar num ambiente do qual ele possa depois ser reinserido aqui. Caso ele ficar muito tempo fora disso, você vai ver que ele apodrece, que ele morre. Olha como é interessante. O corpo foi feito para ficar unido, então é necessário nos unirmos. Então, a causa de não nos unirmos é fruto justamente do pecado, desse senso de independência, dentre outros milhares de exemplos que eu poderia citar. Por exemplo, da luta carne contra espírito, o que mais? Questão dos nossos hábitos. Os hábitos
os hábitos que você tinha. Você bebia, você usava droga, você mentia, você estava no meio de um monte de pessoas que faziam parte da sua vida, que fazem parte ainda. E você é seduzido por eles. Você é seduzido por eles. Você, por exemplo, você tem aquele grupo que você cresceu a vida inteira. E você vê, talvez, algumas pessoas que estão ali, que bebem, que usam drogas, que mentem, que fazem um monte de coisa, só que você vê coisas na vida dele que você deseja e você vê que eles alcançaram e você talvez não. E você fala assim, calma aí, olha aí, ele alcançou. E você imagina que a causa dele ter alcançado é o fato dele usufruir daquilo que você agora tem negado, e você fala, tá vendo, nem é tão bom eu negar, porque eu neguei todas essas coisas, mas eu não conquistei o que ele conquistou. Você atribui o resultado àquilo que você deseja, e não como, no final das contas, como deveria olhar, olhando que a vida que ele vive não glorifica a Deus, que mesmo que ele tenha muitas coisas do qual você deseja, ele continua não glorificando a Deus. E aquilo ali não é a causa. Justamente por conta do pecado que habita em nós, dessa guerra que existe, somos sempre conduzidos a essa maquinação, sabe? Tá? Todos os dias. Você olha o padrão de comparação. Você não compara com uma pessoa que está pior que você, só olha quem está melhor. A falsa sensação da realidade, você olha aí no Instagram, você olha, fala, nossa, olha ali. Ó, o cara acabou de viajar. De novo viajando. E eu aqui, nessa vida. Ó vida, ó céus. Começa a ficar para baixo. Daí você fala, ó, nem serve a Deus, tá aí, ó, usufruindo dessa vida. E você não compreende isso, e você começa a sentir inveja, você começa a querer falar, ó, eu sei o que ele faz, não é tão legal assim, mas olha ali, Deus está abençoando. Você associa que as bênçãos de Deus estão na quantidade de dinheiro que uma pessoa tem. Você imagina que a bênção de Deus está na quantidade de saúde que essa pessoa tem. Você imagina que a bênção de Deus está na quantidade de seguidores que essa pessoa tem. Você imagina que a bênção de Deus está na família que essa pessoa tem. Quando na verdade você está vendo apenas a aparência. Lembre-se, esse processo de regeneração é um processo silencioso. O processo de santificação é um processo gritante. O processo de santificação é um processo gritante, porque ele grita Cristo agindo na sua vida. As pessoas vão olhar a maneira como você se comporta, vão ficar impactados. Falar assim, aconteceu alguma coisa na sua vida. Por isso que as pessoas viram e falam, agora você virou santo? Por quê? Você não vive mais como elas. As pessoas vão olhar para a sua vida e falar assim, mas agora você quer dar lição de moral nas pessoas, mesmo você em silêncio. O simples fato de você chegar num ambiente e você falar assim, eu não faço mais isso, as pessoas não vão suportar a sua presença, porque a sua presença aponta o pecado delas. E esse é o processo de santificação, esse é o processo de regeneração, esse é o processo de luta que todos nós vamos viver, cada um em uma área. Um vai ser a vaidade, outro vai ser a glutonaria, outro vai ser a mentira, outro vai ser a luxúria, o orgulho, o ego. Observe que eu falei de tantas coisas simples, né? Só que esses simples, eles são imperceptíveis. E daí, as outras pessoas não enxergam. Mas que nós possamos agora enxergar essa realidade, essa luta, e que possamos clamar ao Senhor para que cada dia mais Ele nos santifique. Que possamos ter esse momento de contrição, esse momento dele colocar as coisas muito claras nos nossos olhos e falar assim, olha quem você é. Olha de onde eu tirei, olha de onde eu te resgatei. Se lembre de quem você era sem mim. E olha o que eu tenho feito na sua vida. Que você possa reconhecer a sua obra misericordiosa, a sua obra redentiva. Que você possa reconhecer o quanto Deus tem agido na sua vida. Parágrafo 3º do capítulo 13 ainda da Confissão de Fé de Westminster. Nessa guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que ficam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada do homem não vence. E assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus.
é muito claro essa confissão, tá? Para que servem essas confissões? Essas confissões servem para que possa haver unidade na igreja. Se você vive em uma igreja, fala assim, qual é a confissão de fé que nós adotamos? Se a pessoa falar a Bíblia, você fala, tudo bem, a Bíblia, perfeito. Você vai ter que ler a Bíblia para sempre, isso daí é fato. Mas a questão é, você consegue me apontar como que ocorre esse processo de santificação? Naturalmente, ele vai ter que te apontar os versos e ele vai ter um conceito sobre isso. Quando existe uma confissão de fé, todos vão ser direcionados para o mesmo sentido que emana das Sagradas Escrituras. Essas confissões de fé, elas visam trazer a unidade. O ponto que nós estamos olhando, vocês viram aqui como que funciona esse processo de adoção. Eles inevitavelmente vão ter que apontar para esses pontos, tá? Se eles apontarem para um ponto divergente, você vai ver que é uma deturpação do Evangelho. Pense que nem todos que falam que são cristãos o são de fato. Pensa que espírita crê em Cristo, mas qual Cristo que eles creem? Qual Cristo que eles creem? Essa é a questão primordial. O que é, por exemplo, Cristo como mediador? O que é isso? Me explica o que é. Chega e pergunta. O que é esse pacto de Deus com o homem? Como foi feito? O que foi a queda do homem? Do pecado, do castigo? Então observe que falar que crê na Bíblia não dá, porque a grande maioria das crenças, elas emanam das Sagradas Escrituras. As cristãs, né? As cristãs não, né? Porque tem o islamismo, o judaísmo, que não tem o Cristo como mediador. O judaísmo ainda que tenha um Messias, mas eles não creem que é Jesus ou Cristo. Então, é muito importante vocês saberem disso. O que é a criação? O que são esses decretos eternos de Deus? O que é a Trindade? Me explica o que é a Trindade. Me explica por que esses livros. Então, naturalmente, precisa de uma forma organizacional. Pensa que o nosso Estado de Direito, quando se reúne numa comunidade, naturalmente vai ter que ser estabelecido um padrão de leis para que possa reger aquela sociedade. Então, a confissão de fé nada mais é do que isso, utilizando a Bíblia como pavimentação. Isso daqui é simplesmente um processo de condensação. Condensação é a palavra exata. Porque se eu falo simplificação, as pessoas imaginam que estamos simplificando. Não é. É condensação. Imagina que você vai extraindo das escrituras aquilo que realmente serve de maneira prática para as nossas vidas. Não que tem coisas que não sirvam, tá? Não que não tem coisas que não sirvam nas Sagradas Escrituras. Mas eu estou dizendo que daí ele vai trazendo todos os conceitos e colocando ali para que a nossa vida possa ter esses parâmetros do quais possamos nos direcionar e ver, falar assim, não, aqui já estou entrando em limites que são perigosos. Perfeito? Então, prestem muita atenção quanto a isso. Então, esse terceiro parágrafo, ele diz, nessa guerra, embora prevaleça por algum tempo as corrupções que ficam, contudo, pelo contínuo socorro e eficácia do santificador e Espírito de Cristo, a parte regenerada do homem não vence. Esses seus pensamentos ruins, essa sua natureza carnal, ela aos poucos vai ficando mais maleável. Lembre-se que o seu coração era de pedra e agora seu coração é de carne. Aquilo que você não sentia, agora você sente, porque você era morto. O morto não sente, o morto não vê que está fedendo, o morto não consegue notar. Por exemplo, eu não enxergava que minha vida era um lixo antes. Para mim, minha vida era maravilhosa. Antes de conhecer a Cristo, estava maravilhoso. Eu não tinha concepção do que era pecado. Mas depois que eu conheci Cristo e conheci o que era pecado, eu vi que minha vida era um lixo mesmo. Que eu estava perdido. Mas quando isso? Somente quando o Espírito me convenceu do que era o pecado. Porque antes para mim o que era pecado para os outros, para mim era felicidade. Eles não sabem do que eles estão falando. Mas quando o Espírito tocou no meu coração, quando o Espírito me regenerou, quando eu tive um coração de carne, eu comecei a ver o quanto eu estava petrificado ainda. Uma ilustração legal é, imagine que você já deve ter brincado de, quando era criança, de passar lama no corpo, na areia, passava aquela
colocava a areia assim, meio molhada, e ficava dura seu corpo. E conforme você ia andando, essa areia ia ficando mais mole, ia quebrando e aos poucos ia caindo um bloco. Então, o processo de regeneração, antes você estava lá parado, só caindo areia e você nem notava nada. Daí esse processo de regeneração é quando você fica em pé, ele te levanta, e o de santificação, você vai andando e esses blocos que estavam impregnados em você vão começando a cair. Então, trazendo para a sua vida isso, os seus apetrechos, seus desejos, eles começam a ser inclinados agora para outra direção. Você não sente mais prazer em determinadas coisas, aquilo que te escravizava não te escraviza mais. Você olhava antes, você falava assim, ó, eu não consigo ficar sem isso. Agora você olha e fala assim, isso daí não faz mais parte da minha vida. Isso daqui, ó, pornografia. Não, nem cogito a hipótese. Só de lembrar das coisas que eu vi, me trazem desgosto. Ainda que pensamentos intrusivos habitem dentro da nossa mente, quando você pensa e fala assim, nossa, que miserável homem que sou. E você gradativamente vê esse agir do Espírito que é externo a você. É externo e interno ao mesmo tempo, tá? Externo no sentido que não emana de você. Você não consegue ter isso sozinho. Somente o Espírito agindo na sua vida. Então, aos poucos, você vai crescendo em graça, e quando você vai ver, a imagem de Cristo está a cada dia mais esculpida na sua vida. É esse o processo de santificação. Amanhã nós abordaremos o capítulo de número 14, acerca da fé salvadora. Espero que tenha conseguido abordar esse tema. Eu falei, vou falar bem rapidinho da santificação, mas é um processo tão belo que eu acho que deve ser mergulhado cada vez mais fundo, para que possamos entender, para que a gente não fique também confiando na força dos nossos braços. Saiba que é uma obra sobrenatural de Deus, e creio que Ele tem agido na sua vida, que você possa enxergar esse processo, e que você possa glorificar a Deus por Ele trabalhar na sua vida de maneira diária, perfeito? Os 4 capítulos de hoje, capítulo de número 48. Capítulo de número 48. Você vai ver agora a mensagem a respeito de Moabe. Leiam com bastante atenção. Me chama muita atenção quando Deus está falando com esses homens, você vai ver que Ele mostra que os homens estavam ali depositando as suas confianças em coisas materiais. Olha o que diz no verso 7 do capítulo 48. Porque confiaram em sua riqueza e habilidade, serão capturados. Seu Deus Camus será levado para a terra distante, junto com seus sacerdotes. Então Deus envia mensagem para eles, apontando justamente a razão das suas corrupções. Por que confiar em suas riquezas e suas habilidades? Será que nós também não temos adorado outros deuses, não temos confiado na nossa riqueza, na nossa habilidade, e temos de deixar de confiar no Senhor, nas suas providências, nele como nosso grande Salvador, nosso Redentor, nosso amado? Será? Pense nisso, que você não tem se valido daquilo que Ele tem te proporcionado e não dele em si. Porque a riqueza também vem de você, vem dele, a habilidade também vem dele. Mas não para que isso seja objeto de exaltação na sua vida, que você glorifique mais os meios do que aquele que produz em nós todo esse meio. Ele vai, a partir do verso 13, dizer: enfim, Moabe terá vergonha de seu Deus Camus, como o povo de Israel envergonhou o bezerro de ouro em Betel. Você costumava dizer, somos fortes, guerreiros valentes. Daí, verso 15, agora, porém, Moabe e sua cidade serão destruídas, seus jovens mais promissores morrerão, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Tem muitas coisas para vocês lerem, tá? Eu demorei bastante ontem para ler. Deixa eu ver quantas folhas deu. 42 a...
a 57, foram 15 páginas. 15 páginas. 15 páginas. Então vocês têm bastante coisas para ler. Quem já leu os 4 capítulos de hoje? De hoje que nós estamos falando? Creio que a maioria não, né? Vocês vão deixar para ler hoje. Espero, tá? Deus está vendo. Verso 25 diz, capítulo 48, verso 25. A força de Moabe acabou, seu braço foi quebrado, diz o Senhor. Que ela cambaleia e caia como um bêbado, pois se rebelou contra o Senhor. Moabe se revolverá no próprio vômito, e todos zombarão dela. Você não zombou dos israelitas, acaso foram encontrados na companhia de ladrões, para que os desprezassem dessa forma? As palavras aqui são bem contundentes, bem impactantes. Sempre trazem essa questão de guerra, de dor, de choro, porque é justamente aponta para o juízo de Deus. Termina o capítulo de número 48, a partir do verso 46, da seguinte forma: que aflição a espera, ó Moabe, o povo do Deus Camo será destruído. Seus filhos e suas filhas foram levadas para o exílio. No futuro, porém, restaurarei a situação de Moabe, eu, o Senhor, falei. Estes deuses que não são deuses, são falsos deuses, criações humanas que, lógico, partem do pressuposto de uma criação inconsciente. Você talvez também possa criar esse Deus inconsciente, por isso que nós somos chamados a confiarmos e cremos no Deus que emana das Sagradas Escrituras. Você vai ver todas essas mensagens que vão se suceder aqui, de pessoas adorando outros deuses, inclusive o povo israelita, inclusive aqueles que viram Deus, que tiveram a mensagem de Deus, eles caíram no erro de adorar um Deus segundo a sua própria imaginação. Nós não fomos chamados a adorarmos Deus segundo a nossa própria imaginação, nós somos chamados a adorar Deus conforme Ele é, conforme Ele foi revelado na sua palavra. Você não foi chamado para ter uma opinião sobre Deus, você foi chamado para servir a Deus conforme Ele estabeleceu. Então, que você possa crer no que as Sagradas Escrituras dizem sobre Deus, que você possa conhecer o que Deus revelou por intermédio das Sagradas Escrituras, para que você não construa esse Deus que nem esses povos fizeram. E você, consequentemente, viva uma vida que no fundo te levará para a morte. Se bem que você só enxergará isso na eternidade, porque ainda aqui talvez você ficará rindo como se estivesse usufruindo dos melhores benefícios desta terra, mas você mal sabe o que te aguarda adiante. Que você possa ter seus olhos abertos mediante o que as Sagradas Escrituras dizem, que o Espírito possa operar no seu coração e fazer com que você enxergue aquilo que antes estava oculto. Capítulo de número 49, ele vai mandar agora a mensagem para Amon. Aqui você vai ver a preponderância do Deus que eles chamavam de Maloque. Maloque era aquele Deus que eles ofereciam crianças. Inclusive, o povo israelita também cometeu esse erro de entregar os seus filhos como sacrifício a Maloque. Olha como que era, né? Antigamente, eles sacrificavam seus filhos como objeto de devoção a esse Deus. Imagina o quanto eles tinham enraizado essa questão de culto neles, a ponto de oferecerem os seus próprios filhos. Hoje ainda as pessoas fazem isso, tá? Só que inconscientemente, elas não notam, mas elas ainda continuam a ofertar os seus filhos, não materialmente, mas espiritualmente. Aqui eles estão falando de coisas materiais, mas hoje ainda é real, tá? Real, existem muitas crenças que sacrificam seus próprios filhos. Tem filhos que são entregues para devidas entidades. Eles falam, ó, meu filho agora é entregue a isso, embora ele não morra carnalmente, ele vive para servir entidades que nós sabemos que não glorificam o nome de Deus. Eu estou falando disso, eu estou lembrando da Cracolândia. Na Cracolândia tem um projeto que chama Da Rocha para Pedra, que um amigo nosso fazia um trabalho maravilhoso lá. Quando eles estavam construindo, eu tive a oportunidade de visitá-los. Eles estavam com entupimento. Na hora que eles abriram a caixa de esgoto, tinha um monte de feto lá dentro. Um monte como se fosse um cemitério de crianças que foram abortadas dentro desses banheiros. Meu, é louco, né? É louco.
É louco, imagina, meu Deus. O cenário é apenas diferente, mas a depravação do homem é da mesma forma. Nós somos tão ruins quanto essas pessoas aqui, quanto esse povo moabita, amonita. Se Deus não cuidar de nós, nós estaremos de fato perdidos. Vocês vão ver que essas histórias que vocês acabaram de ler de Jeremias devem apontar para o homem sempre se afastando de Deus, e Deus sempre buscando se aproximar do homem. Que você possa ver que Deus tem as mãos estendidas a você a todo instante. Ele te busca, mas você se rebela todos os dias contra ele. Que o Espírito possa te convencer a se dobrar, se prostrar e clamar a ele para que ele regenere a sua vida. Capítulo 49, a partir do verso 4, ainda acerca dos amonitas, ele diz: Você se orgulha de seus vales férteis, ó filha rebelde, confiou em suas riquezas e pensou que ninguém jamais lhe faria mal. Mais uma vez, você vê que a confiança faz parte do objeto da queda. Não confie em você mesmo, confie no Senhor. Busque o Senhor e clame ao Senhor. Observe que estou falando de não confiar em si mesmo, não é a intenção de diminuir você, não ter autoconfiança, não é sobre isso. Você tem que ser confiante que as coisas vão dar certo, mas a questão é, você não pode se esquecer que quem sustenta a sua vida é Deus, que você não se vale sozinho, que você só tem vida porque o Senhor tem te deixado vivo mais um dia para a honra e glória dele. Como sua vida vai glorificar dele, agora é uma questão sua e dele, que você possa descobrir, porque eu não tenho como falar, Deus vai te usar desse jeito ou desse jeito. Agora que esse processo é um processo espiritual, é um processo natural também, que você vai descobrindo ao longo da vida. Algumas pessoas servirão ao Senhor de maneira mais nítida, e outros servirão às vezes em bastidores, servirão apenas congregando e glorificando o nome de Deus, mas todos invariavelmente vão servir ao Senhor e agir para que o nome dele seja glorificado. Estes homens confiavam em si mesmos, e eles fizeram o que fizeram e foram condenados como deveriam, porque Deus é esse Deus que, por ser justo, ele deve condenar o pecado. Interessante é manifestar aqui, quanto aos amonitas, no verso 6, ele diz: No futuro, porém, restaurarei a situação dos amonitas. Eu, Senhor, falei. Então você vê Deus ter misericórdia ainda dessas pessoas, tá? A partir do verso 19, depois já começa acerca de Edom. A partir do verso 19, ele fala assim: Virei com um leão da mata do Jordão, que ataca as ovelhas no pasto. Expulsarei Edom de sua terra. Ali colocarei o líder que eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem pode me desafiar? Que governante pode se opor à minha vontade? Ouçam que o Senhor planejou contra Edom e contra os habitantes de Temã. Observe que os planos do Senhor eles são bem abrangentes, eles pegam nações. Como ele faz isso? Ele é Deus. Nós não podemos compreender, mas nós não podemos negar que tudo que acontece está debaixo dos decretos de Deus. Nada acontece fora da vontade de Deus. Nada, absolutamente nada. Nós temos um Deus que menciona que sabe quantos fios de cabelo temos na nossa cabeça, que um pardalzinho não cai da árvore se não for da sua vontade, aquele que dá ordem às estrelas, que dá ordem ao mar. Como ele faz isso, então isso daí não é uma missão difícil para ele. De maneira que ainda nós somos completamente responsáveis. Imagina que esse povo estava aqui sendo condenado justamente por conta daquilo que eles faziam. Então eles são responsáveis pela malignidade, de forma que Deus não é o autor nem o causador do mal. Isso daí emana do próprio homem, e Deus usa a malignidade do homem para que os seus planos sejam concretizados. Então ele, sendo o supremo bom, é o único que poderia transformar o mal em bem, o que nós não conseguimos. O único que transformou a água em vinho, o único que transformou da morte para a vida, é que consegue transformar o mal em bem. Verso 20. Ouça o que o Senhor planejou contra Edom e contra os habitantes de Temã. Até as crianças serão arrastadas como ovelhas e suas casas destruídas. Você vê que nada ali era poupado. Até os guerreiros mais valentes ficarão em agonia, como a mulher em trabalho de parto. O que eu acho muito interessante são essas ilustrações. Você vai ver que Jesus falava por intermédio de parábola.
a Bíblia tem milhares de parábolas, eles começam a ilustrar de forma que se torne compreensível. Olha o modo como ele virá. Virei como um leão da mata do Jordão que ataca as ovelhas do pasto. Você vê que tudo vem trazendo essas ilustrações. Depois vem a mensagem sobre Damasco. Seu coração está agitado como o mar numa tempestade. Damasco se enfraqueceu e todos os habitantes se preparam para fugir. Medo, angústia e dor se apoderam dela, como mulher em trabalho de parto. A cidade famosa, antes tão alegre, será abandonada. Seus jovens cairão nas ruas todos os seus soldados serão mortos, diz o Senhor dos Exércitos. Acenderei fogo nos muros de Damasco, e ele queimará os palácios de Ben-Hadad. Acenderei. Essas mensagens aqui, de fato, aconteceram. Se você buscar historicamente, você vai ver que tudo isso aconteceu conforme está descrito. Continua mais uma série de povos. Você vai ver as mensagens aqui acerca da Babilônia. A Babilônia é muito interessante no capítulo já 50. Primeiro verso diz: o Senhor deu ao profeta Jeremias essa mensagem acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Anuncia a todo mundo e não escondam nada. Levanta uma bandeira para proclamar a todos que a Babilônia cairá. Suas imagens e seus ídolos serão despedaçados. Seus deuses Bel e Merodach sofrerão completa humilhação. Porque do norte uma nação virá e trará tamanha destruição que ninguém voltará a habitar ali. Tudo desaparecerá. Tanto pessoas como animais fugirão. Depois ele traz a esperança para Israel e Judá. Naquele dia e naquele tempo, diz o Senhor, o povo de Israel voltará com o povo de Judá. Virão chorando e buscando o Senhor seu Deus. Perguntarão pelo caminho para Sião e voltarão para casa. Eles se apegarão ao Senhor numa aliança permanente que jamais será esquecida. Seu povo tem sido como ovelhas perdidas. Seus pastores as fizeram desviar do caminho e as soltaram nos montes. Elas perderam o rumo e não lembram como voltar para o curral. Todos que as encontraram devoraram seus inimigos, disseram: não fizemos nada de errado ao atacá-las, pois pecaram contra o Senhor. Seu verdadeiro lugar de descanso e esperança é de seus antepassados. Agora, porém, fujam da Babilônia, saiam da terra dos babilônios, como bodes que vão adiante do rebanho, guie meu povo de volta para casa. Pois estou levando um exército de grandes nações do norte, unirão forças para atacar Babilônia, e a conquistarão. As flechas dos inimigos serão certeiras, irão para o alvo. Babilônia será saqueada, até que saqueadores estejam cheios de despojos. Eu, o Senhor, farei. Olha que interessante, o verso 9. As flechas do inimigo serão certeiras, irão direto para o alvo. Quem governa as flechas é Deus poderoso e soberano. É muito bonito enxergar as coisas assim, né? Enxergar as coisas assim, enxergando que Deus está no controle mínimo de todas as coisas. Embora um cenário caótico de guerra, nós vemos ali Deus cumprir as suas promessas, não por conta do que o povo eram, mas justamente por conta da fidelidade de Deus com a sua aliança. Eles se apegarão ao Senhor numa aliança permanente que jamais será esquecida, de forma que o que acontece dentro de nós não emana de nós, da nossa natureza, mas sim dessa natureza que foi agora transformada e regenerada em nós. É maravilhoso. É algo externo que invade o nosso ser. Que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida, que você possa enxergar essas palavras e ver que tudo isso não são meras histórias, mas sim a história de redenção de Deus para com a humanidade. Então ele manifesta que a Babilônia iria cair, lembre-se, daí vai ter a queda da Babilônia, salvo engano, mais ou menos 536, tá? Eu não tenho aqui a data, é mais ou menos de cabeça que aconteceu isso, que daí você vai ver Ciro invadindo. Então tem essas questões que você aos poucos vão começando a compreender do que se trata, que é mais um conceito histórico para que você tenha um enredo bíblico na sua mente, mas para que você entenda também que Deus há de cumprir com as suas palavras.
A partir do verso 17, diz assim: os israelitas são como ovelhas dispersadas por leões. Primeiro o rei da Síria os devorou, depois Nabucodonosor, rei da Babilônia. Lembre-se do que se trata. Lembre-se que teve dois exílios. Primeiro o assírio e depois o babilônico, tá? Então teve esses dois exílios. Daí ele começa a demonstrar tudo isso. Primeiro 722 a.C. e depois 586. O assírio que foi para a tribo do norte e depois para a tribo do sul. Galego, como que você sabe isso? É porque está escrito na Bíblia. E você vai lendo, aos poucos você vai conseguindo compreender. Continua dizendo: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: castigarei o rei da Babilônia e sua terra, assim como castiguei o rei da Síria. Trarei Israel de volta para sua própria terra, para pastar nos campos de Carmelo e em Baçã, e para saciar-se novamente, na região montanhosa de Efraim e Gileade. Naqueles dias, diz o Senhor, não se encontrará pecado algum em Israel, nem em Judá, pois perdoarei o remanescente que eu preservar. Ou seja, ele está apontando única e exclusivamente para ele. O remanescente é preservado única e exclusivamente por conta da sua bondade. Não se trata de algo que existe no ser, mas sim daquilo que emana de Deus. Continua o julgamento divino sobre a Babilônia. Verso 33. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o povo de Israel e o povo de Judá foram oprimidos. Seus captores os prenderam e não querem soltá-los. Mas seu Redentor é forte, seu nome é Senhor dos Exércitos. Ele os defenderá e voltará a lhes dar descanso em Israel. Mas para o povo da Babilônia não haverá descanso. A espada de guerra virá sobre os babilônios, diz o Senhor. Virá sobre o povo da Babilônia, sobre seus oficiais e seus sábios. A espada virá sobre seus falsos profetas e eles se tornarão tolos. Ele menciona no verso 40: eu a destruirei como destruí Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor. Verso 44. Virei como um leão da mata do Jordão, que ataca as ovelhas no pasto. Mais uma vez aquela ilustração. Expulsarei da Babilônia de sua terra e ali colocarei o líder que eu escolher. Pois quem é semelhante a mim que pode me desafiar? Que governante pode se opor à minha vontade? Você vê então ele repetindo palavras, as mesmas palavras que ele tinha dito ali no capítulo 49, agora ele trouxe de maneira também idêntica aqui. Verso 45. Ouça o que o Senhor planejou contra a Babilônia, contra a terra dos babilônios. Até as crianças serão arrastadas como ovelhas e suas casas destruídas. A terra tremerá com a queda da Babilônia e por todo o mundo se ouvirá seu grito de desespero. Você vê que não existem pessoas ali que são poupadas. Por quê? Todo ser humano nasce morto em seus delitos e pecados e merecia a justa condenação de Deus. Deus não nos conduz por conta da sua misericórdia, por conta da sua graça, do qual é derramado sobre nós. Porque nós somos condenados, mas pela sua misericórdia nós somos salvos. Então, que nós possamos compreender do que se trata essa imerecida salvação. Se você olha desse jeito, você não fica mais fazendo aquela pergunta. As pessoas me perguntam e falam assim: Galego, mas por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Aí eu tenho que explicar que a única pessoa boa que viveu nessa terra que aconteceu coisa ruim foi Jesus Cristo. O resto, nós somos miseráveis pecadores, que nós deveríamos padecer de milhares de atrocidades, mas Deus ainda assim tem nos preservados. Então, todas as coisas, por piores que possam acontecer conosco, não passam de justo juízo de Deus. Se Ele quiser agir dessa forma, que Ele haja, porque Ele é soberano. Ah, Galego, mas como que a gente fará contra isso? Clamando a Ele, pedindo para que Ele tenha misericórdia. Então, Ele não nos deve nada. Nós poderíamos nascer completamente destruídos, cheio de mazelas, mas ainda assim Ele teve misericórdia das nossas vidas. Por quê? Porque Ele quis. Por que algumas pessoas nascem de determinada forma? Para a honra e glória do nome dEle, para que o nome dEle seja glorificado. E o nome dEle há de ser glorificado. Nós não compreenderemos algumas coisas, mas nós sabemos
que nós merecíamos a morte, mas ele nos entregou a vida por intermédio do seu Filho. Compreendam isso, compreendam a história e vocês poderão glorificar o nome do Senhor. Capítulo de número 51, verso 5 diz: Pois o Senhor dos Exércitos não abandonou Israel nem Judá, ele ainda é seu Deus, embora a terra em que vivem estejam cheia de pecado contra o Santo de Israel. Então, isso daí também nós podemos olhar para essa realidade. Deus não nos abandonou, ele ainda é e continuará a ser o nosso Deus. Continuaremos a viver nessa terra cheia de pecado, mas que o pecado não flua de nós, ainda que ele emane do nosso ser. Agora que o Espírito Santo está em nós, ele nos guia e nos conduz de maneira que sejamos resposta para o mundo caído, que você seja essa resposta para este mundo caído, que você possa continuar a ler as Sagradas Escrituras, que você possa enxergar do que estava acontecendo ali e ver a realidade que acontece internamente dentro de cada um de nós. Todos os homens se afastando de Deus, todos os homens correndo para se deliciar em si mesmos e não glorificando o nome do Senhor. Verso 15 do capítulo de número 51 diz: O Senhor fez a terra com seu poder, estabeleceu com sua sabedoria, com seu entendimento estendeu os céus. Quando fala no meio do trovão, as chuvas rugem nos céus, eleva as nuvens acima da terra, envia relâmpagos com a chuva e ordena que o vento saia de seus depósitos. Todo ser humano é tolo e não tem conhecimento. Os artesãos são envergonhados pelos ídolos que fazem, pois as imagens que esculpiram são uma fraude, não têm fôlego nem poder. Os ídolos são inúteis, são mentiras ridículas. No dia do acerto de contas serão todos destruídos. Olha quando ele fala acerca dos ídolos criados, né? Porque toda a divindade eles pressupõem daí uma personificação. Por isso que nós não somos chamados a personificar Deus. Não dá para termos imagem nem de Cristo. Pode ver que nossa cruz não tem Cristo, porque você não consegue materializar aquilo que não tem como ser materializado. Todo ser humano é tolo e não tem conhecimento. Os artesãos são envergonhados pelos ídolos que fazem, pois as imagens que esculpiram são uma fraude e não têm fôlego nem poder. Os ídolos são inúteis, são mentiras ridículas. No dia do acerto de contas serão todos destruídos. Mas Deus de Israel não é como esses ídolos. Ele é o Criador de todas as coisas, incluindo Israel, a nação que lhe pertence. Seu nome é o Senhor dos Exércitos. Maravilhoso enxergar essas palavras. Deus, o Criador de todas as coisas, escolheu salvar um povo para si, do qual todo aquele que crê e se arrepender pertence a esse povo. Que você possa neste momento crer e se arrepender, confessar os seus pecados e pedir para que o Senhor guarde a sua vida e o proteja e o te direcione ao caminho da verdade. O castigo da Babilônia, a partir do verso 20, ele diz: Você é meu martelo e minha espada, diz o Senhor. Com você despedaçarei as nações e destruirei muitos reinos. Com você destruirei o cavalo e o cavaleiro, o carro de guerra e o condutor. Com você despedaçarei homens, mulheres, velhos, crianças, rapazes e moças. Com você despedaçarei pastores e rebanhos, lavradores e bois, capitães e oficiais. Retribuirei a Babilônia e aos habitantes da terra por todo o mal que fizeram ao meu povo em Sião. Lembre-se que Babilônia foi onde eles foram justamente exilados. Você vai ver que Deus utiliza Nabucodonosor e o chama até mesmo de seu servo, como se ele estivesse ali sendo instrumento em suas mãos. Verso 34. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, nos esmagou e nos deixou sem forças. Ele nos engoliu como um monstro, encheu o estômago com nossas riquezas e nos vomitou de nossa terra. Que a Babilônia sofra da mesma forma que nos fez sofrer, diz o povo de Sião. Que seus habitantes paguem por terem derramado nosso sangue, diz Jerusalém. Daí vem a vingança do Senhor contra a Babilônia. Assim diz o Senhor de Jerusalém, Senhor a Jerusalém: defenderei sua causa e os vingarei. A partir do verso 36, ele continua mandando mensagem para os exilados: saia da Babilônia, meu povo, salvem-se da ira ardente do Senhor, mas não entrem em pânico, não tenham medo, quando ouvirem os primeiros rumores, pois continuarão a chegar rumores, anos após ano. Haverá violência na terra, e governantes lutarão uns contra os outros, pois certamente está chegando o dia em que castigarei a Babilônia e todos os seus ídolos. Toda a sua terra será envergonhada, e seus mortos ficarão espalhados pela rua. Então o céu e a terra se alegrarão, porque do norte virão exércitos destruidores contra a Babilônia, diz o Senhor. Assim como a Babilônia matou o povo de Israel, outros povos de todo o mundo, também seu povo será morto.
Saiam todos vocês que escaparam da espada. Não fiquem parados, fujam enquanto podem. Embora estejam numa terra distante, lembre-se do Senhor e pense em seu lar em Jerusalém. Dessa forma que nós poderemos pensar e deveremos viver. Nós estamos aqui, mas nós não somos peregrinos nessa terra. Nosso reino não é desse mundo, que possamos olhar para as coisas dos céus. Ele continua ainda manifestando toda essa questão da saída da Babilônia. Ele termina a partir do verso 59 dizendo: o profeta Jeremias transmitiu essa mensagem a Seraías, filho de Nerias, neto de Maaseias, chefe dos assessores do rei. Quando Seraías foi à Babilônia com Zedequias, rei de Judá, isso aconteceu no 4º ano do reinado de Zedequias, aproximadamente 593, tá? Jeremias havia registrado no rolo todas as calamidades que viriam em breve sobre a Babilônia. Todas as palavras escritas aqui. Jeremias disse a Seraías: quando chegar a Babilônia, leia em alta voz tudo que está neste rolo. Diga: Senhor, tu disseste que destruirás a Babilônia, de modo que não restarão aqui nem pessoas nem animais. Ela ficará desolada para sempre. Quando estiver terminado de ler o rolo, amarre uma pedra e jogue no rio Eufrates. Em seguida diga: da mesma forma, a Babilônia e seu povo afundarão e nunca mais se levantarão por causa das calamidades que trarei sobre ela. Aqui terminam as mensagens de Jeremias. Até aqui, amanhã nós vamos ver o finalzinho de Jeremias, o capítulo de número 52. Mas, nesse último capítulo que nós acabamos de ler, nós vemos essas palavras escritas num rolo, que nós hoje temos a oportunidade de ler, e ela está aí. E todo aquele que desprezar essa palavra, que não der o devido valor para essa palavra, sofrerá justamente a justa ira de Deus. Que nós possamos compreender. As pessoas olham: você é dominado pelo medo? Não, sou dominado pelo amor de Deus. O medo simplesmente se vai quando nós sabemos em quem nossa fé está firmada. Eu tinha medo antes, agora não, agora eu tenho uma certeza. Porque ainda assim, as pessoas olham e falam: mas então você é eleito de Deus? Sim, eu sou eleito de Deus por misericórdia de Deus, não porque eu fiz algo. Mas e se Deus quiser te mandar para o inferno? Que Ele mande, porque Ele é dono da minha vida, da minha salvação. Aonde Ele me mandar, eu sei que o inferno eu mereço, o céu eu não mereço. O inferno, eu tenho razões o suficiente para habitar lá. Agora no céu, a única razão para eu habitar no céu é porque Cristo escolheu me amar. Porque eu não tenho uma razão do qual me justifique para estar ali diante do nosso Senhor. Então, essas palavras devem apontar justamente para quem nós somos, nos depararmos com essa realidade, nos curvarmos diante dessa grandeza, que você possa hoje se arrepender e crer, se render a Cristo Jesus, pedir para que Ele transforme o seu coração, que você possa render graças a Ele por tamanha salvação. Essa foi a live de hoje. Lembrando que hoje às 9h30 nós cultuaremos ao Senhor. Daqui a pouquinho começa o café da manhã. Espero que vocês estejam lá. Chegue um pouquinho antes, chega às 9h20, para que você possa também estar ali ajudando a preparar a mesa, estar com os irmãos, conversar. Muitas pessoas negligenciam isso, não tem essa vida de comunidade, muitas pessoas ficam de maneira ausente. A igreja deve ser vivida no dia a dia. A igreja não é você chegar e ficar olhando as pessoas